Paz, meus amigos, estamos ao vivo nessa nossa manhã com Deus. Hoje nós vamos estrear essa devoção aos sábados, tanto aqui pelo Facebook como pelo Instagram. Compartilhem aí. Amém. Vamos começar a iniciar a nossa live dessa manhã com Deus, com oração. Vamos orar, pedir ao Senhor que nos direcione, que fale conosco, para que nós possamos estar ouvindo a sua palavra, para que nós possamos receber aquilo que Deus tem para nós. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu estou aqui na tua presença, nós, Senhor, tanto eu como as pessoas que estão do outro lado, que vão receber, ó Deus, esse maná que é a tua palavra, Jesus. Que nessa manhã o Senhor venha falar conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo, Senhor, que tu tens reservado para nós. Venha nos abençoar, venha nos trazer a revelação da tua palavra, para que nós possamos nos abastecer de ti e fazer, ó Deus, usar bem, ó Deus, nas nossas mãos, essa fé e essa palavra que tu nos entregou, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos começar? Hoje, amanhã, como é Dia dos Pais, eu pensando em algo, uma devoção para a gente, né, começar hoje no sábado falar com Deus, nessa nossa manhã com Deus, eu pensei em falar sobre paternidade de Deus. Por quê? Eu acho muito interessante falar sobre a paternidade de Deus, porque muitas vezes Deus é visto como um senhorzinho que está sentado no trono lá no céu, jogando raio na cabeça das pessoas, né? E ele não é assim. Ele é um Deus amoroso e Jesus nos ensinou a chamá-lo de Pai. Na verdade, lá no Éden, Deus já veio como Pai, porque ele criou, né, teve a primeira criação, criou o homem, a mulher, e essa identidade, essa característica de Deus já era presente na paternidade, como sua paternidade. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a paternidade de Deus, mas relacionando um pouco com os nossos pais, né? Como amanhã é Dia dos Pais, nós queremos relacionar um pouco. A figura paterna, ela tem uma função muito importante na vida das crianças, do filho, e ela tem três coisas que assim, que nos abençoa muito, né? São três pilares que trazem uma definição à nossa caminhada, né? E são elas a identidade, segurança e provisão. E muitas vezes, quando o relacionamento de um pai com o filho não é um relacionamento saudável, ou é um relacionamento duro, pesado, ou até mesmo a pessoa o filho não tem essa imagem de pai, né, um pai presente, esses três pilares da vida dessa pessoa pode ser abalado, e isso pode fazer muita diferença na frente, na vida dele ou dela, no casamento, com os filhos. Depende muito de como foi a infância, ou até a juventude, a adolescência e etc., a convivência com o pai. Então, são essas três coisas que nós vamos falar hoje: identidade, segurança e provisão. Para muitos filhos que não tiveram uma imagem muito boa, são áreas mal resolvidas, né? Então, hoje nós vamos mostrar que em Deus nós podemos encontrar essas três características e nós podemos nos afirmar em Deus, que nós podemos ter a primeira, que é identidade. Nós vamos falar sobre identidade. Em Deus, nós podemos encontrar a nossa identidade, segurança e provisão. Mas falando sobre identidade primeiro, a primeira coisa é: somos filhos por direito, dado por Deus. Como assim, filhos por direito? Sim, Deus nos deu o direito de filhos. Muitas vezes nós não pegamos, não reconhecemos esse direito, mas ele nos deu o direito de filho. Lá em João 1:12 fala assim: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus.
Então, quem creu em Jesus, quem recebeu Jesus, foi-lhe dado o direito de se tornar filho de Deus. Jesus, ele veio ao mundo e nos apresentou esse Pai. A primeira coisa que ele fez foi nos ensinar a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso fala, Pai Nosso que está no céu. E quebra todo um tabu. Deus era conhecido como o Senhor, Yahvé, algo bem assim mais distante, sabe? Aquele Deus que precisava de um sacerdote para poder falar com ele, você tinha que fazer sacrifícios para, sabe? Então, Jesus veio e quebrou essa parte e disse, não, ele é pai. E ele mostrou o pai amoroso que Deus era. E essa é a primeira coisa. Primeira coisa que nós temos que saber para que nós possamos ter uma identidade bem resolvida em Deus, nós estamos falando da paternidade de Deus, somos filhos por direito. Filhos de Deus por direito. Nós recebemos esse direito de ser filho dele. Segunda coisa, eu fiz até uma frase, até grifei aqui, você não é órfão, você é filho. Muitas vezes as pessoas estão vivendo como órfãos, como se não tivesse pai. E você tem pai, nós temos pai. Então, coloque essa frase. Eu não sou órfão, eu sou filho. Eu tenho um pai e ele reafirma minha identidade todos os dias. Tá. Segunda coisa. Segundo ponto. Deus Pai reafirma quem somos. Lá em... Ai, Jesus, eu não coloquei aqui onde está, mas eu não esqueci de colocar a referência, mas fala assim, vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha só o que Deus fala, reafirma a nosso respeito. Nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou. Nós somos um povo exclusivo, somos filhos exclusivos. Deus, ele, em toda a sua sabedoria, ele sempre vem nos reafirmar quem nós somos. Então, um segundo ponto para que a nossa identidade seja bem resolvida em Deus e nós possamos saber que a paternidade dele é importante para nós, na nossa vida, é saber que nosso Deus nos define. Quem define a minha identidade, quem define a sua identidade é o teu Pai que estás no céu. Ele é que define. Outra pessoa não pode definir quem você é e o que você tem que fazer. Não, Deus define quem você é. Você precisa de segurança em Deus, né? Então, primeiro ponto, você não é órfão, você é filho. E o segundo ponto, Deus o Pai define sua identidade nele. E aí eu coloquei no terceiro ponto um exemplo de filho que tem a sua identidade bem resolvida. Sabe quem é? Na Bíblia, Davi. Por que Davi? Davi, primeiro ponto. Vamos lá em 1 Samuel 17:45. Vou ver aqui a Bíblia. 1 Samuel 17:45. O primeiro ponto que mostra o quanto a identidade de Davi era bem resolvida em Deus, ele sabia quem ele era, ele ouviu Deus falar com ele, em todos os momentos que ele teve com Deus, que ele era um adorador, ele ouviu o que Deus queria dele, quando Samuel foi lá falar com ele já sabia que era verdade, porque a identidade dele era bem resolvida. Então, lá em 1 Samuel 17:45 diz assim, Davi respondeu, você vem contra mim com espada e lança, dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, israelita, que você desafiou. Ou seja, o primeiro ponto e que nós possamos entender que a identidade de Davi era bem resolvida era que ele conhecia o seu pai. Davi conhecia o pai dele, então ele sabia qual a força que o pai dele tinha e que aquela vitória, que aquela guerra já estava vencida, né? Você vem contra mim com espada e lança, dardo, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Então, Davi não foi no nome dele,
Davi foi no nome do Senhor, porque ele confiava no Deus dele, no pai dele. Ele sabia quem era o pai dele. Segundo ponto que define Davi como uma identidade bem resolvida é 1 Samuel 17:36, que diz assim: tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército do Deus vivo. Olha só. Olha o que Davi fala naquele momento, né? Para Saul, aqui é uma conversa que Davi estava tendo com Saul, né? Saul ouviu que Davi queria matar o gigante e aí mandou chamar aquele menino para ver o que era. E aí ele foi falar: meu senhor, eu já matei um leão, um urso, então Deus já me livrou de tudo isso. Então ele falou assim: ó, tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com esse filisteu. Ele tinha certeza, ele conhecia a si mesmo. Segundo ponto que mostra a identidade bem resolvida de Davi em Deus é que ele conhecia a si mesmo. Primeiro ponto, conhecia o seu pai. Segundo ponto, conhecia a si mesmo. Terceiro ponto, 1 Samuel 17:26 diz assim: então Davi perguntou aos soldados que estão perto dele: o que ganhará o homem que matar esse filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Olha só. O terceiro ponto que nos mostra que Davi tinha uma identidade bem resolvida em Deus era: ele sabia o que ele queria. Ele tinha a certeza do que ele queria. Ele queria matar aquele pagão. Ele queria matar aquele gigante. E ele disse... Ele já foi o quê? Perguntar a recompensa. Ele não queria saber qual era a dificuldade, tamanho do gigante, o que ele estava fazendo ali. O gigante já estava o quê? 40 dias ali aterrorizando aquela cidade. E ele queria saber o que o rei ia entregar para aquele que matasse. Ele já estava querendo a recompensa dele. Então ele era seguro da identidade dele e ele sabia o que ele queria. Acho que tem comentários aqui, deixa eu abrir. Bom dia para todo mundo que está chegando aí. Bom dia, Nádia, Marcos, bom dia. E aí, então, vamos resumir. Identidade, né? A primeira coisa que nos afirma do nosso Pai, o nosso Pai, a paternidade de Deus, vem nos afirmar a nossa identidade. Primeiro ponto, que somos filhos por direito de Deus. Somos filhos, você não é órfão, você é filho. Segundo ponto, o Deus Pai define a sua identidade nele. Deus Pai que define a nossa identidade nele, todos os dias. E aí eu coloquei o exemplo de Davi, que tinha 3 características: conhecia o seu pai, conhecia a si mesmo e sabia o que queria. Então, são coisas que nos levam a pensar que o quanto a paternidade de Deus é importante nas nossas vidas. Amém? Vamos passar, então... Já falamos de identidade, vamos falar sobre segurança. Segurança, né? E aí, lá no Salmo 91, 1 e 2, diz: aquele que habita no esconderijo, no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem eu confio. E eu quero citar, deixa eu passar aqui. Nós vamos falar sobre segurança. Segurança. Para quem chegou agora, nós estamos falando sobre a paternidade de Deus, aproveitando que amanhã é Dia dos Pais, e aí a gente está comentando, falando sobre essa paternidade de Deus, o quanto ela é importante para nós. E aí nós já falamos sobre identidade, e agora nós vamos falar sobre segurança. Segurança. E aí eu li o Salmo 91, e eu quero destacar bem o finalzinho que fala assim: o meu Deus em quem eu confio. Você não tem como ter segurança em quem você não confia. Você não tem como ir atrás de quem você não confia, de seguir quem você não confia. Então, uma das características de Deus você pode confiar nele. Ele é seu pai. E então, muitos relacionamentos também de pais e filhos, às vezes o filho não tem confiança no pai. Por algo que aconteceu, por ele ter faltado em alguma área da vida. Então,
ele não tem, mas em Deus, eu quero dizer para você que em Deus você encontra essa segurança. Em várias passagens da Bíblia, nós vemos que Deus nos mostra, nos revela que nós podemos ter segurança nele, que nós temos que nos agarrar nele, que ele é a nossa torre forte. Então, Salmo 91 vem trazer, aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. És o meu refúgio, é a minha fortaleza. E ele termina dizendo, o meu Deus, em quem eu confio. Então, esse é o primeiro ponto que a gente vai trabalhar sobre a segurança. E o segundo ponto que eu coloquei foi que todas as vezes que eu vou fazer um estudo, eu estudar sobre alguma coisa, eu sempre pego aqui a palavra e vou no dicionário, saber o que ela significa, porque ela me traz mais aquele resumão assim humano, para que eu possa entrar com a palavra e chocar e saber, é a mesma coisa que nós estamos falando. Então, lá no dicionário, segurança que significa, presta atenção, o quanto é forte. Estado, qualidade ou condição de quem ou do que está livre de perigo, incertezas, insegurança de danos e riscos eventuais. Situação em que nada há a temer. Uau, que coisa forte. Segurança significa isso, que está livre de perigos. O Salmo 91 nos fala que ele vem nos livrar, né? Riscos de incertezas. Olha, a segurança, quando você tem segurança em algo, você tem a certeza, você não tem dúvidas. Essa é a palavra. Você não tem dúvidas. Então, quando você tem certeza da paternidade do seu pai, você não tem dúvidas do que você é, você não tem dúvidas do que o seu Deus é e do que ele pode fazer. E fala sobre assegurado de danos e riscos eventuais. Ou seja, quando você tem essa segurança, você, além de você confiar nele no agora, você confia no depois, você confia nele naquilo que ele ainda vai fazer. Você tem segurança de que você vai entrar com um propósito em Deus, ou vai passar por um vale, mas Deus vai estar lá do outro lado te esperando, ou do seu lado, que é mais importante ainda. Ele vai estar do seu lado, porque você tem segurança nele, porque ele é seu pai e te passa toda a segurança. E aí o exemplo de filho seguro que eu coloquei aqui foi Abraão, né? E aí eu vou abrir lá em Gênesis 22, 6-8. Gente, é bem rapidão mesmo, não é nada muito prolongado, é só para que a gente venha ter uma reflexão nessa manhã de sábado, para que Deus venha falar conosco sobre a sua paternidade, amém? Lá em Gênesis 22, a partir do versículo 6, nós vamos ler três versículos, fala assim: Abraão pegou a lenha para o sacrifício e pôs nos ombros de Isaque. Pegou uma faca e fogo, e os dois foram andando juntos. Daí a pouco o menino disse: Pai Abraão, respondeu. Que foi, meu filho? Isaque perguntou. Nós temos a lenha, o fogo, mas onde está o carneirinho para o sacrifício? Abraão respondeu: Deus dará o que for preciso. Ele vai arranjar um carneirinho para o sacrifício, meu filho. E continuaram a caminhar juntos. Isso é ter segurança em Deus. Quando eu li Abraão, eu estava procurando assim, passagens que nos ligassem a essas três características, esses três pilares, e eu vi que Abraão tanto entrava como na segurança como na provisão. Deus proveu o cordeiro para ele. Mas na segurança, porque eu achei mais forte na segurança. Porque quem é que tem um filho único, que orou a Deus, que foi promessa, que vai ter a segurança de levar ao sacrifício e de entregar o sacrifício? Abraão estava disposto a entregar aquele filho como sacrifício a Deus. Então, mesmo assim ele teve a segurança dentro do coração dele, mesmo aflito, porque como pessoas nós somos, como humanos nós íamos ficar. Eu não saberia como eu ia fazer, né? De ter que levar um filho meu para ser sacrificado. Eu não sei, eu não tenho noção do que eu ia sentir. Mas como mãe, quando você vê um filho doente, quando você vê um filho que você vê que está frágil, você já fica desesperada. Imagina ter que levá-lo ao sacrifício, né?
Então, Abraão teve a segurança de que Deus ia prover, e ele proveu mesmo. O anjo foi lá e disse, nem toca no rapaz, nem toca no menino. Olha para o céu. Quando ele olhou para o céu, ele viu o cordeiro que Deus tinha providenciado, né? Deus apenas estava ali testando a sua fé nele, e vendo assim, ele sabia, Deus já sabia com que ele podia contar com Abraão. Amém? Então, a segurança vamos fazer um breve resumo, né? É o Deus em quem nós confiamos, nós encontramos lá no Salmo 91, se você quiser depois ler. É um pai, né? Nós estamos falando de pai. A segurança nos dá de um pai que nós podemos confiar, que nós o seguimos, nós ouvimos a sua voz, nós o seguimos, de olhos fechados. E aí eu li para vocês que o dicionário afirma, né, que o significado de segurança é estar livre de perigos, incertezas, assegurando de danos e riscos eventuais que ainda vão acontecer, situação em que nada há a temer, né? Então, é isso que até o dicionário nos fala o que significa segurança, se nós tivermos segurança no nosso pai. E aí eu dei o exemplo de Abraão, né? Aqui ao levar Isaac, estou dando só uma resumida para vocês. Ao levar Isaac, Deus proveu ali, também podia entrar como provisão, mas foi a segurança que Abraão teve em Deus de levar o filho ao sacrifício. Amém? Estamos falando sobre paternidade de Deus, e nós já falamos sobre identidade e segurança, e agora nós vamos falar sobre o terceiro pilar, que é a provisão. Provisão. Vamos lá. Na provisão, eu quis, assim, muitas áreas da Bíblia aqui fala muito mesmo de provisão. A gente podia ir lá no deserto e ver que Deus mandou maná do céu, codorna, e a roupa não rasgava e o chinelo não acabava. Nós poderíamos ir em tantos outros eventos que Deus proveu, né? Em tantas outras coisas. Mas aí me veio ao coração uma história de uma viúva, né? Lá em 2 Reis, né? Que Deus mandou Eliseu ajudar uma viúva pobre. E aí lá em 2 Reis 2 fala assim: Eliseu perguntou, o que eu posso fazer por você? Diga o que é que você tem em casa. Ela disse, não tenho nada, a não ser um jarro pequeno de azeite, respondeu a mulher. E aí mais lá na frente, você conhece a história, a maioria das pessoas conhece a história, né? Que Eliseu mandou ela ir aos vizinhos buscar as vasilhas, e que entrasse na casa dela, fechasse a porta, que Deus ia prover o azeite necessário para ela. Por que ela estava querendo aquilo? Porque o marido dela tinha morrido e tinha deixado uma dívida, e o homem para quem o marido dela devia queria levar os filhos dela como escravos. Então ela estava numa situação que ela não tinha para onde correr. Viúva naquela época era muito discriminado, né? Por isso que Jesus deixou para que a gente cuidasse dos órfãos e das viúvas, né? Porque naquela época era muito pesado ser viúva. E aí aquela mulher se viu sem nada, e ela falou para o profeta. E aí o profeta perguntou o que ela tinha. Ela disse que não tinha nada. Só um jarro pequeno de azeite, né? Devia estar bem pouquinho mesmo o azeite. E aí lá na frente, no 7, diz assim, ela foi, contou ao profeta Eliseu. Aí ele disse, venda o azeite, pague todas as suas dívidas, ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem viver. Beleza? O versículo 2 lá na segunda, ela diz, não tenho nada. Provisão. Quando Deus provê? Deus provê do nada. É aí que Deus provê. Deus provê onde não tem solução. Por quê? Porque o possível eu posso fazer. Agora, o impossível só Deus pode fazer. Então, a provisão vem quando você dizer nada. Nada, né? Então, essa é a provisão de Deus. Quando eu não tenho nada, quando eu não tenho saída, quando eu não tenho um recurso, então é aí que Deus provê. Essa é a provisão. Segundo ponto, quando ela fala lá, venda o azeite e pague todas as suas dívidas. Ainda vai sobrar dinheiro para você e os seus filhos irem vivendo.
Segundo ponto da provisão de Deus. O que Deus provê é mais do que você precisa. Olha que forte. O que Deus vai prover na sua vida, na minha vida, é mais do que a gente precisa. Então, levando para o pai. O pai, nós temos essa característica forte, que ele é que é o provedor da nossa casa. É ele que nos traz a comida, é ele que... Um pai, ele nunca vai querer tirar a comida da boca do seu filho, só se for um pai muito ruim, né? Mas ele não tira. Então, ele dá mais. Às vezes, ele dá até o que ele está comendo, o que tem, às vezes, só para ele, né? Mas é isso a característica de um pai, de Deus Pai, da paternidade de pai. Ele dá, ele provê aonde não tem mais jeito e ele dá mais do que você pede. E isso é a provisão. Isso é provisão em Deus. Ele dá mais do que a gente pede. Amém? E foi isso aqui que eu trouxe para vocês hoje, para a gente poder concluir, né? Poder fechar ali com chave de ouro. Vou só relembrar vocês sobre algumas coisas e concluir que, primeiro ponto que nós temos que fazer para entender a paternidade de Deus e é reconhecer a paternidade de Deus. Reconhecer a paternidade de Deus. Por que, Camila, você está falando isso? Porque muitas vezes a gente tem ele como pai, a gente sabe que ele é pai, mas a gente não reconhece. E aí fica difícil. Deus, ele não nos obriga a ser, que nós o chamamos de pai, ele não nos obriga que nós queremos ele como pai, não. Ele nos dá o livre-arbítrio para que nós estejamos com ele com amor, no amor. E é essa a característica de Deus, né? Da paternidade de Deus. E o primeiro ponto para que nós possamos entrar como filhos amados, como não que ele venha nos receber, mas ele já nos recebeu, é que nós temos que, primeira coisa a fazer é reconhecer a paternidade de Deus. Beleza. Depois que a gente reconhece, o segundo ponto é receber e aceitar essa paternidade. Você já reconheceu. Você reconheceu que ele é pai, né? Eu conheço, Deus é pai. Receba, então. Aceite essa paternidade. Tome posse dessa paternidade, porque ela é sua e foi dada por direito, como nós lemos lá em cima, né? Terceiro, viva como herdeiro. Fechou. Viver como herdeiro. Às vezes, nós estamos vivendo como se nós não fôssemos herdeiros de Deus. Nós estamos indo para longe como se nós não pertencíamos. Esse mundo, tudo que ele tem para nós não nos pertencesse. Pertence. Nós somos os herdeiros de Deus. Ele é o nosso pai. E lá em Romanos 8:17 diz assim: se somos filhos, então também somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Fica com essa frase. Fiquem com essa frase, com esse versículo de Romanos 8:17. Você é filho de Deus. Você é herdeiro de Deus. E não tem nada que vá mudar essa situação. Amém? Era isso, gente. Nós tivemos nossa primeira live, né? Nossa manhã com Deus aqui pelo Dando Voz. O Dando Voz está crescendo. E o que eu peço para vocês, compartilhem essa live com mais pessoas, para que as pessoas possam receber dessa palavra também, possam ser edificadas. Compartilhem e lê sua curtida para que essas mensagens, essas palavras, para que essa live possa aparecer para mais pessoas, tá? E que mais pessoas possam assistir. Amanhã é Dia dos Pais, eu quero desejar um feliz Dia dos Pais a todos os pais, né, da nossa página, os pais que nós conhecemos, os nossos amigos, e em especial para o meu pai Janeval. Eu quero desejar um feliz Dia dos Pais para ele. Não sei se ele vai assistir, mas desde já eu falo, né, para ele que Deus abençoe a vida dele, que ele é um pai maravilhoso. E quando eu estava fazendo essa mensagem, em muitos pontos eu vi o quanto ele é importante e o quanto Deus foi bom com ele, bom conosco. Porque meu pai tinha tudo para ser um pai diferente.
um pai rancoroso, um pai que não tratasse bem os filhos, que não amasse, foi tudo o contrário. Meu pai nem tocar na gente de surra, de nada ele fazia, porque ele sofreu muito na sua infância, por isso que eu via muita revelação de Deus aqui nessa palavra, muito com o pai dele, que o pai dele também deve ter sofrido muito com o avô, né, com o avô do meu pai. Então tudo, gente, é questão de estudar, é questão de você se basear na palavra, que você vai entender como as coisas acontecem, por que elas acontecem. Então, pai, feliz dia dos pais, você é um pai maravilhoso, e nós agradecemos pela sua vida e ter nos dado a vida. Amém? Fique com Deus, seja feliz, e eu creio muito ainda que nós vamos ter muitos momentos felizes. E aproveite o seu pai, dê um abraço nele, você que tem pai, almoce com ele, dê um feliz dia dos pais para ele, e receba essa paternidade de Deus em você, para que você vai saber amar mais ainda o seu pai, a partir do momento que você reconhecer e aceitar que você é filho e herdeiro de Deus, e que a paternidade de Deus é importante na sua vida, na área da sua vida. Amém? Fiquem com Deus e até uma próxima. Sábado que vem, às 7 da manhã, nós temos esse encontro para que nós possamos ouvir de Deus. Amém? Fiquem com o Senhor Jesus nas suas casas e até sábado que vem com a nossa Manhã com Deus. Amém? Tchau! Tenham um bom dia e feliz Dia dos Pais amanhã.